Você já prometeu para Deus que nunca mais iria pecar e dias depois você pecou? Já começou a semana motivado, foi à igreja, orou, leu Bíblia, jejuou, fez promessa, tentou as regras, mas pecou de novo? Talvez o problema não seja a falta de esforço, mas confiar na força errada. A Bíblia nos mostra que tentar vencer o pecado confiando na força humana não dá. Agora, confiar na graça de Deus é o caminho. Eu sou o pastor Luiz Almeida e nesse canal eu falo sobre o Evangelho simples, de forma que a teologia e o conhecimento bíblico fiquem fáceis de entender e principalmente fáceis de viver. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, você não vai mais tentar deixar o pecado. Você vai aprender a descansar na graça de Deus. Eu não quero de forma alguma eliminar a responsabilidade humana no processo de resistir à tentação, mesmo quando se peca. O que eu quero destacar é que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas, mas confiando da maneira errada. Olha o que o homem fez desde o Éden. Adão e Eva, no processo ali de conversa com a serpente, cederam ao pecado. Após pecar, eles tomaram uma atitude que se repete até os dias de hoje. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira. O que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tiveram consciência que estavam nus. Opa, quase que a Bíblia caiu. Eles perceberam que fizeram algo que não agradava a Deus. E aí o que eles fizeram? Com as próprias mãos, encobriram o pecado. Não que a nudez seria o pecado, mas a ação deles foi de encobrir, foi de esconder. Até mesmo quando Deus procura, ele está ali procurando Adão, ele fala, onde estás? Ele, eu fui e me escondi. Ou seja, ele se escondeu porque o pecado nos leva a dar um jeito com a nossa própria força. De repente você está achando que esconder o pecado vai resolver. Provérbios 28, 13, a parte A já nos diz: o que encobre as transgressões jamais prosperará. De repente você está pensando, não, agora eu vou quebrar essa semana de pecado. Esses dias está se repetindo muito esse pecado. E foi isso que te trouxe esse vídeo. Aí você já orou, já leu, foi à igreja, jejuou, fez um montão de coisas espirituais, coisas santas, coisas certas, mas só confiando da forma errada. Você acreditou que era você fazer que ia te ajudar. Você acreditou que eram essas coisas que iriam te libertar. E não te libertaram. Não é verdade? Nós entramos num ciclo. Promessa que não vai mais pecar, atitudes humanas, atitudes religiosas, faz, e depois vem, a gente cai de novo, e aí vem o desespero, aí vem a promessa de novo, aí o que acontece? É um ciclo vicioso, e a gente esquece que a nossa natureza é pecaminosa, não dá para vencer na força humana. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, no verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Olha o detalhe. Mas o pecado que habita em mim. A nossa natureza é pecaminosa. Então, tudo que nós fazemos confiando na nossa própria força não vai dar certo. Ainda que seja ler Bíblia, orar, ir à igreja, não vai dar certo, porque nós estamos confiando nessas coisas. Pastor, então o que eu faço? O que você tem feito já? Coloca no comentário aí, que eu quero saber. Mas tem um desespero, pastor, estou tentando, já li, já fiz tudo, já fui a várias campanhas e até agora nada. Você precisa se atentar ao que eu vou dizer agora, sobre o que Deus pode fazer por você. Você sabia que Deus não te ama nem mais nem menos porque você leu mais Bíblia, orou menos, porque você pecou ou não pecou? Deus já te amou, ponto final. Aí que nós precisamos entender esse plano divino. Aí que nós precisamos compreender que é muito difícil, porque nós temos a tendência de auto se punir. A gente tem a tendência de condenar muito fácil, de apontar. E fica muito difícil a gente entender um Deus que, independente do que nós fizermos, ele já nos amou. Olha só o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico sensibilizado. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Cristo não morreu por você que, eu já estou um tempo no Evangelho, por mim que eu sou pastor, pelo sacerdote tal, pela religião tal. Cristo não morreu por isso. Ele não morreu porque nós somos justos, porque nós fizemos as coisas certas, porque nós somos bonzinhos. Ele mesmo disse lá na casa de Mateus para os religiosos que estavam à mesa, os justos não precisam de arrependimento. O médico não veio para o que está são, ele veio para o que está doente. Então, Deus, ele não esperou a gente se acertar para fazer algo. O texto está bem claro, Paulo diz, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, ele já nos amou e ponto final. Então, entender isso é a chave certa. Não é o confiar no que você faz, não é o ir à igreja, não é ler a Bíblia. É entender que a graça é algo que nós não merecemos. A graça é algo que Deus preparou quando a gente merecia condenação. Na verdade, eu e você, nós merecemos condenação. Só nós somos condenados porque o sangue de Jesus, aleluia, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos justifica. Olha aqui, que detalhe legal também em Apocalipse, um texto que, um livro, né, melhor dizendo, que muita gente não gosta de ler, tem medo de Apocalipse. Você tem medo de Apocalipse? Coloca aí no comentário se você tem medo de ler Apocalipse. Mas Apocalipse 3, versículo 8 diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui fala que o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? João Batista disse para os seus discípulos quando Jesus passava. João 1,29. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus. E esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que João, que escreveu o Apocalipse, está dizendo aqui? Que esse plano, essa ação de Deus, essa graça maravilhosa, foi criada, foi constituída, foi pensado, foi planejado, foi tudo o que a gente possa entender com o nosso linguajar, porque a mente de Deus é muito superior, antes de tudo isso que nós estamos vivendo. Você acha que Deus foi pego de surpresa porque Adão e Eva pecou? Não, Deus já tinha, Deus já tem, Deus ele já nos amou e acabou. Deus ele existe antes, durante e depois. Então o amor dele é incontrolável, o amor dele é impensável. E sabe o que mais é, a gente precisa entender? Por isso eu gosto muito de Davi, é um personagem que, cara, eu quando chegar no céu, eu vou querer conversar com Davi e falar, cara, para mim, Davi já vivia a graça no Antigo Testamento. Davi cometeu dois pecados que, se eu e você conhecesse alguém, a gente logo ia recriminar. Mas o primeiro pecado, então, gente, imagina um cara que pega um soldado fiel a ele, um soldado que era fiel ao exército, e ele pega a mulher desse soldado, que era Urias, e depois como ele não conseguiu encobrir o pecado, como eu falei, o homem tenta encobrir o pecado desde o Éden, ele vai e manda matar. Ele manda matar o cara para poder dar um jeito no pecado. E aí depois vem o profeta, diz que ele pecou, aí, segundo os estudiosos, eu também acredito nisso, ele escreve o Salmo 51 e diz, lá no Salmo 51 ele mostra a profundidade da dor dele. Aí ele diz, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Meu irmão, não são as nossas atitudes, não são as nossas forças, não são a nossa leitura da Bíblia, a nossa oração, a nossa meditação na palavra, como você agora está meditando ao me ouvir. Tudo isso faz parte, mas é o amor dele. Ele já resolveu nos amar. Isso, mais uma vez eu digo, não é justificativa para a gente continuar em pecado. Isso não é invalidando a atitude humana. Não. Isso é para mostrar que o amor dele por você é tão tremendo que ele fez o algoritmo do YouTube te provocar a assistir esse vídeo para poder dizer para você que o plano divino foi feito para você. Pastor, estou entendendo. Não é somente ler Bíblia, não é somente orar, eu estou confiando na minha força e já estou vendo aí que realmente esse amor é incontrolável. Como eu faço, pastor? Como eu faço para viver isso? É o que eu vou te falar agora, mas antes de falar, eu acho que esse vídeo já vale o teu like, né? Dá um like aí, me ajuda. A gente precisa alcançar outras pessoas que estão aí lutando contra o pecado e não conseguem vencer. Com o teu like, o YouTube vai ajudar também a indicar para essas pessoas. Agora vamos lá. Vamos ver
Como eu faço para viver essa graça na prática? Para viver a graça na prática, a gente precisa entender que precisamos viver em dependência ao invés de desempenho. Porque é uma grande tendência nossa a gente confiar no nosso desempenho. É natural a gente começa a ler Bíblia direto, orar, praticar as coisas, e a gente acha que é o nosso desempenho que agrada a Deus. Sim, Deus ele quer ver o seu povo buscando a Ele, lendo Bíblia, contribuindo, congregando, evangelizando, enviando missionários, sim, só que não no intuito do desempenho, não confiando na força do seu próprio poder, mas sim entendendo que Ele é que faz tudo, é nele. É assim que você vai virar a chave e vai viver essa graça na prática. João capítulo 15, o versículo número 4 diz assim: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, inclusive vencer o pecado, inclusive viver a graça na prática. Não adianta, irmão. Não adianta ler Bíblia, orar, jejuar, fazer promessa, campanhas e tudo mais. Isso só vai te levar à frustração, porque está confiando na força do teu poder, está confiando nas práticas religiosas. E aqui Jesus diz: vocês são a vara, eu sou a videira. Se vocês estão ligados, a vara vai dar fruto. Isso nós não vamos conseguir fazer sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Olha outro texto. Esse texto, então, é muito poderoso. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha que Paulo diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz: Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, Paulo estava morto. Paulo não tinha mais força. Paulo, ele não vivia nas forças dele, mas na força de Cristo. Quando a gente entende que não é os nossos próprios esforços, não é na força do meu pé, na força do meu braço, no que eu tenho o meu intelecto, nas tentativas, nas regras, nas receitas espirituais que eu venço o pecado, aí eu começo a entender que, na verdade, eu preciso estar morto. Durante muitos anos, eu vivi é, melhor, sob, né, embaixo, o jugo do pecado. Mesmo no evangelho, fazendo a obra, líder, eu já ali, vira e mexe, eu caía no mesmo pecado. Fazia promessas, jejuava. Gente, eu já jejuei muito, orava, então, fazia, me esforçava, e não conseguia. Mais à frente eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar mais. Nisso eu já te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho aí, para não perder esse conteúdo. Então me esforçava e lia a Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes, já ouvi muita coisa. Nada. Até que um dia eu fiz igual Paulo. Eu falei para Deus, eu reconheço, eu não consigo. Eu me entreguei a Ele. Eu fiz de tudo. Eu falei, Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já não sei mais o que fazer. Engraçado que depois, mais à frente, um grupo de apoio que eu tinha na igreja, e esse grupo ajudava pessoas que estavam tentando se libertar do pecado. Um jovem falou, pastor, eu já fiz de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Ele desesperado. Até que eu disse para ele assim, agora que você não sabe mais o que fazer, chegou a hora de Deus agir. Quando eu e você não sabemos mais o que fazer, quando a gente não confia mais na força do nosso braço, Deus começa a agir. Aí é a hora de Deus. Foi assim que aconteceu comigo, quando eu entendi que não era como eu fazia, que não era confiando na força da minha religiosidade, das minhas práticas espirituais, quando eu me rendi. Aí eu parei. Aí eu parei de fazer como eu pensava, como eu achava que era certo. Eu descansei. Aí, à medida que eu fui descansando, algo maravilhoso começou a acontecer, porque às vezes eu ficava assim, em 6 meses que eu não peco isso. Mas eu pecava outras coisas, pensava mal de um irmão, mentia, fazia alguma coisa de errado. Às vezes, os pecados pequenininhos que a gente não acha que não peca, né? Mas aquele pecado que tanto me incomodava, eu ficava assim, já tem 6 meses que eu não faço. 10 meses, 2 semanas e tantos dias. Ficava contando. Ah, já tem quase um ano que eu não peco naquilo, não caio mais. Hoje em dia, nem sei qual foi a última vez.
Porque à medida que eu descansei na graça do Senhor, e eu confiei, fiz como Paulo, estou morto, não aguento mais, Senhor. Aí o que, que aconteceu? O Senhor tirou o pecado de mim. Ele foi me ajudando, me dando força. Eu continuei lendo Bíblia, continuei orando, e tudo fazendo mais. Só que agora eu não faço para me libertar do pecado. Eu não leio Bíblia para me libertar do pecado. Eu não vou à igreja porque. Não, eu faço tudo porque eu amo. Porque eu entendi que o amor dele é muito maior. E isso a gente faz. Aqui está a receita também. João, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É um ato de fé. É um ato de fé da gente entender. O Senhor preparou tudo isso para mim. Ele me ama de tal forma que ele preparou isso quando eu já ainda era pecador. Ele já me amou e acabou. Ele não me amou a mais ou menos porque hoje eu sou membro, sou pastor, sou alguma coisa na igreja. Ele já me amou. Quando eu entendi isso e também entendi que minhas forças não me levavam a nada, eu me entreguei, ajoelhei, botei a cara no pó e falei, Senhor, me rendo, não sei o que fazer. Eu comecei a ouvir Deus mais, comecei a entender que Ele é meu Pai, comecei a descansar, e aí à medida que as coisas passavam, eu via que as coisas iam se encaixando, e aí o pecado foi perdendo força, e aí eu estou aqui para compartilhar isso com você. E em breve eu vou compartilhar mais. Tem coisas melhores e maiores ainda para te abençoar. Fica nesse canal, se inscreve aí, ó. Se inscreve, aperta o sininho, aproveita, se você ainda não deu like, dá o like nesse vídeo, me ajuda aí. A gente precisa alcançar vidas e você é o meu ajudador. Pode ter certeza, você que assiste esse canal, que você que comenta, porque você comenta o vídeo recomendado, você que dá o like, você é um colaborador dessa missão que Deus colocou no meu coração de compartilhar essas coisas para alcançar mais vidas. Então me ajuda aí, compartilha esse vídeo lá no grupo da família, no grupo do trabalho. Quem sabe tem pessoas que estão tentando vencer o pecado na força e não entendeu que tem que viver a graça. Viva a graça, viva a graça. Você quer viver a graça de uma forma simples, vivendo o evangelho simples? Aqui, ó, esse vídeo aqui, esse aqui. É só clicar e a gente continua essa conversa lá em alguns segundos.